E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, semanalmente, eu compartilho vídeos com você falando sobre planejamento de projeto. No vídeo de hoje, eu queria falar aqui com você sobre o seguinte ponto, de quando o tempo é extrapolado dentro de um projeto. Não sei se você já teve essa experiência, ou talvez já tenha tido, de que às vezes a gente pode montar um planejamento, tentar reduzir ali a gama macro de contingências para uma camada mais micro ali, para que de fato as coisas possam ser mais previsíveis, ou a gente possa fazer com que as coisas sejam um pouco mais previsíveis, mas hora ou outra pode acontecer que dentro de um projeto o tempo possa ser extrapolado, ou melhor, o fator tempo possa ser extrapolado. E quando esse fator tempo for extrapolado, o que se pode ser feito? Então, é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo com você. Então, me acompanhe até o final para que você possa entender melhor. E eu espero desde já que esse vídeo possa ser muito útil aí para você. Então, vamos lá. Como eu estava falando, o tempo é um dos fatores que meio que podem restringir algum projeto. E existem outros fatores. Na verdade, existe um que a gente chama de triângulo das restrições. Existem dois tipos de triângulo, não matematicamente falando, mas falando de forma gerencial ou de forma de planejamento, vamos dizer assim. E vamos, falando de uma forma mais voltada para planejamento, existem dois triângulos abstratos. A gente pode dizer, são triângulos que são abstratos no sentido de que a gente abstrai a fórmula, a forma, o formato ali do triângulo, que tem três lados, e a gente utiliza esse formato do triângulo para fazer a seguinte reflexão. Eu vou até compartilhar aqui com você na tela um pouco do que eu enviei na minha carta, que foi hoje. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, dia 27/6, e hoje eu enviei mais uma carta para a minha lista de e-mails. Se você quiser receber as minhas cartas, onde eu falo ainda mais sobre planejamento, você pode fazer o seguinte: cadastrar o seu melhor e-mail na descrição que está aqui nesse vídeo. Ao cadastrar o seu melhor e-mail, você começa a receber as cartas que eu envio semanalmente para minha lista de e-mails, e você não paga nada, é de graça. Então eu vou compartilhar aqui com você a figura do triângulo das restrições. Deixa eu só colocar minha imagem aqui para o lado e está ok. Então, como você pode observar, esses são os dois triângulos que existem. Existe um triângulo mais tradicional, podemos dizer assim, o triângulo das restrições tradicionais, aonde os aspectos que delimitam ali o projeto é o tempo, o custo e o escopo. E dentro desse triângulo maior existem outros triângulos, que são a imagem, o valor, a qualidade e o risco. Esse triângulo macro, podemos dizer assim, numa restrição mais tradicional, vai estar delimitando ali os fatores que podem estar ou que podem ser prejudicados dentro de um projeto. E com o passar do tempo, com a evolução
podemos dizer assim, as evoluções tecnológicas e as complexidades dos projetos, houve-se uma inversão sobre ah, os aspectos que delimitam os projetos. E essa nova percepção é a seguinte, que é chamada de triângulo das restrições concorrentes. E nele, os fatores que delimitam o projeto são um pouco invertidos. Agora, o valor, a qualidade e a imagem e a reputação. Mas, analisando assim simploriamente, são poucas diferenças que existem. Mas, se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, talvez a gente iria perceber aspectos mais complexos, mas isso não é o foco desse vídeo aqui hoje. Se você quiser, depois eu posso fazer um vídeo falando um pouco mais aprofundado sobre esses dois tipos de triângulos e as suas características. Pois bem, compartilhado essa imagem, deixa eu só minimizar aqui e voltar a minha tela para o normal. Compartilhado esta imagem, eu queria aqui até compartilhar uma coisa com você, antes de adentrarmos sobre as coisas que a gente pode fazer quando um tempo é extrapolado dentro de um projeto. Esse pensamento me veio a partir da seguinte situação. Semana passada, foi semana passada, dia 18 de junho. Era à noite e esse dia 18 era quarta-feira. Eu olhei aqui no calendário para não me confundir. E esse dia era um dia depois do meu treino do jiu-jitsu. Eu sou um praticante do jiu-jitsu. Atualmente sou faixa branca, tenho 3 graus, estou em busca aí da minha faixa azul. Quem sabe daqui pro final do ano eu vou estar com a faixa azul. Espero que isso ocorra, mas é um outro processo. Mas como eu ia falando, na quarta-feira passada, eu estava observando minha esposa, ela estava ouvindo uma música é uma trilha sonora que até o nome é Baby Piano. Ela comumente gosta de ouvir porque ela está à espera da, da nossa primeira filha e ela gosta de botar ali para ouvir, ali para ir acalmando um pouco. Ajuda a acalmar e a criança no ventre materno ali já vai se acostumando. E vendo aquela imagem, eu pensava o seguinte: daqui a uns tempos eu vou contar essa história para minha filha quando ela nascer. Assim como a minha mãe, comumente quando a gente se reúne, eu e a minha esposa vamos visitá-la, se reúne lá com a família, com os meus irmãos, minhas irmãs. Comumente a minha mãe também gosta de contar umas histórias. E tem uma história que ela sempre gosta de contar. Essa história eu só sei porque ela conta, Sil, porque se fosse para me lembrar, eu não lembraria. Ela conta que quando eu era moleque, criança, ela me levava para acompanhá-la para catar alguns cocos babaçu. E ela me levava para que eu pudesse fazer companhia a ela, e ela ia catando os cocos, e também às vezes ela pegava lá um mato, que na verdade a palavra certa não é mato, ou a palavra certa é se... Agora me fugiu aqui, eu vou até... Tinha
deixado anotado na minha carta o nome desse mato. Eu vou até lembrar aqui, só para falar certo, que é o seguinte, o nome lá da mato não, é capim. O nome do capim que a gente colhia era capim pé de galinha. Esse é o capim pé de galinha. Até apareceu aqui na imagem a carta que eu enviei, na verdade, no vídeo. Essa está na carta que eu enviei hoje para a minha lista de e-mails. E esse era o nome do capim que ela colhia. Eu ficava lá acompanhando ela. E esse capim ela utilizava como vassoura lá nas lidas domésticas para varrer a casa e tudo, para você ver que na, no período da. Teve um período da minha vida, também da vida dos meus irmãos, que a gente teve essas pequenas, podemos dizer assim, pequenas dificuldades durante algum período da nossa vida. Não que agora a gente não tenha dificuldades, mas são outros tipos de dificuldade. Mas a minha mãe gosta sempre de contar essas histórias, e contando essa história em específico, ela gosta de comentar que eu tinha medo ou ficava meio receoso de que alguma vaca aparecesse lá nos terrenos que a gente estava adentrando para colher o coco babaçu ou para pegar algum capim para utilizar lá como vassoura. Ela gosta de falar que eu ficava dizendo, mãe, vamos, cuida aí, que vai que aparece uma vaca e a gente possa ser atacado por essa vaca. Ela conta que eu tinha esse medo, mas esse medo depois passou, né? Como na vida, muitas coisas, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai superando. E esse medo passou. E quando eu comecei a atuar envolvidos em projetos, e aqui eu vou já linkar isso, e na verdade tem toda essa história que eu estou lhe contando, ela tem tudo a ver com o que eu quero lhe falar. E quando eu comecei a atuar com projetos, eu já até falei em outros vídeos que eu concluí a faculdade de engenharia em 2020 e de lá para cá eu comecei a atuar em alguns projetos, especialmente em projetos de infraestrutura urbana, fazendo planejamentos dos projetos, atuando na implementação de alguns projetos. E uma das grandes dificuldades, ou dificuldades não, uma das minhas grandes preocupações, e um dos meus medos, que eu posso confessar aqui para você que eu tinha, era do seguinte, de não conseguir entregar os projetos no tempo correto. Eu confesso para você que tinha esse medo. Não que hoje eu não tenha esse receio, mas com o passar do tempo, com o amadurecimento que a gente vai tendo, com o melhoramento que se espera que a gente vai tendo durante a nossa vida, adquirindo habilidades, adquirindo conhecimentos, adquirindo experiências, algumas coisas vão melhorando. Mas eu confesso para você que no início eu ficava, o medo era maior. E no, nesse só voltando um pouquinho, nesse mesmo dia, não, nessa mesma semana que eu tinha visto, estava olhando minha esposa ouvindo ela ouvir a música. No dia anterior eu tinha ido ao treino do jiu-jitsu e no dia do treino teve a questão que era um exercício de quedas. E foram várias quedas em sequências, tanto eu quedava o meu adversário, ele me quedava, e no final desse exercício, eu confesso, minha mão ficou um pouco
trêmula, assim, no sentido de que eu ficava meio com medo ali de machucar o adversário, o adversário, né? A pessoa que estava treinando com. Adversário não, o companheiro de treino, ou de eu ser machucado. Coisas de faixa branca. E tudo isso eu me lembrava também sobre essa situação de quando eu ficava meio receoso, com medo de, às vezes, não conseguir entregar um projeto dentro do tempo. Eu lembro de um projeto que eu estava envolvido, que era a recomposição de uma via estadual que ela tinha sido aberta. Na verdade, era uma recomposição asfáltica de um trecho de uma via estadual que tinha sido aberta. E essa via, ela tinha sido aberta para se colocar, para se fazer a implantação de uma rede. Essa rede não, eu não estava envolvido no projeto da implantação de rede, estava só envolvido no projeto da recomposição asfáltica lá do trecho que ia ser aberto. E eu lembro que nesse período o clima estava meio inconstante, às vezes estava chovendo as, e essa chuva estava prejudicando a equipe lá que estava fazendo uh, a, a implantação da rede, estava prejudicando na, na compactação do solo, na camada de base lá que a, a equipe tinha que fazer após a implantação da rede. E isso estava gerando também uma inconstância nos ânimos lá das pessoas envolvidas no projeto, né, que é comumente chamada dos stakeholders. E eu lembro também que nesse projeto tinha um outro ponto, que esse trecho que tinha sido aberto, ele era numa via estadual, mas bem numa parte desse trecho tinha um condomínio de luxo lá que esse trecho não poderia ficar muito tempo aberto, porque prejudicava muito ali o fluxo dos veículos desse condomínio de luxo. E nesse período eu ficava assim meio receoso de não conseguir concluir ali aquele projeto no tempo, o projeto da recomposição asfáltica. E tiveram muitas cobranças, pode-se dizer assim, das pessoas que estavam envolvidas. E de tudo isso, eu queria aqui trazer, muito com base nessa experiência que eu vivi desse projeto, 5 coisas que você pode fazer quando um tempo é extrapolado dentro de um projeto. Naquele projeto em específico, houve pequenos atrasos na questão da recomposição em virtude da inconstância climática que estava acontecendo, que acabou prejudicando ali o andamento daquele projeto. Naquele período, não se tinha a previsão de muitas chuvas, mas as chuvas acabaram atrapalhando ali o andamento daquele projeto. Como muitas pessoas do trecho, da vivência do trecho, gostei de dizer que serviço de escavação com chuva não dá certo. E esses imprevistos climáticos, podemos dizer assim, eles acabaram atrapalhando no, no tempo que era necessário para aquele projeto. Acabou tendo um pequeno atraso. Então, eu queria trazer aqui para você 5 coisas que você pode fazer quando um tempo é extrapolado dentro de um projeto. A primeira coisa que se pode fazer é a utilização de horas extras. E como eu falei para você, dentro daquele projeto em específico, que era a recomposição asfáltica, em virtude das condições climáticas que acabaram afetando a estabilidade do solo, o projeto ele teve que ter
a adição dessas horas extras que a equipe, que era da equipe de recomposição asfáltica, ela acabou tendo que trabalhar aos sábados e aos domingos. O previsto era que eu trabalhasse durante a semana, quando a equipe de recomposição lá do solo terminasse a, o seu serviço, a nossa equipe de recomposição asfáltica iria adentrar. Mas em virtude das chuvas, como teve que haver o retrabalho, então teve que se fazer esse ajuste para que a nossa equipe de recomposição ela tivesse que trabalhar aos sábados e aos domingos. E uma opção para quando um projeto ou o tempo do projeto ele é extrapolado é a utilização das horas extras. E uma outra possibilidade que pode ser utilizada é de realizar um trabalho em paralelo e não em série. Nesse serviço em específico, essa opção não era possível, por quê? Porque a sequência do serviço de implantação de rede, ela funciona basicamente com a retirada do pavimento existente, depois a retirada da camada de solo, a implantação da tubulação, depois a recolocação da camada de solo e, por último, a recomposição asfáltica. E como era um trecho linear e que a equipe de implantação de rede estava fazendo de forma seguindo linearmente e não tinha um outro trecho que poderia ser trabalhado, essa possibilidade acabou não acontecendo. Mas ela pode acontecer e como em outros projetos que já estive envolvido, ela aconteceu quando existem, por exemplo, podem existir mais de uma frente de serviço fazendo o mesmo tipo de serviço. Ao invés de todas as frentes de serviço estarem no mesmo local, pode-se colocar elas em locais diferentes para que o serviço possa ser feito. Uma outra opção que se pode utilizar é de adicionar mais recursos ao projeto. E nesse projeto em específico que estava envolvido, a gente optou por também adicionar mais recursos. O recurso que a gente utilizou ali foi a de uma segunda equipe para tentar otimizar mais ali a recomposição asfáltica, para que não demorasse mais do que já estava demorando. Então a gente acabou utilizando mais uma equipe. A priori, posso dizer assim, o previsto era de utilizar uma equipe. Uma equipe ela consegue fazer mais ou menos ali uns 200 a 250 metros quadrados num dia. Mas uma equipe composta de 4 pessoas, podemos dizer assim, um rasteleiro, 2 ajudantes e o motorista da caçamba. Mas nesse projeto, em específico, a gente adicionou mais uma equipe para dar uma celeridade dentro da execução das atividades. E ah, uma outra opção, e essa é a quarta opção que a gente pode utilizar, é de terceirizar parte do trabalho para um fornecedor de baixo custo. Nesse projeto não foi o que aconteceu, mas em um outro acabou acontecendo, que a gente tinha um serviço que consistia na recolocação de pedra paralelo ou de paralelepípedo. E a gente acabou terceirizando essa recolocação de paralelepípedo para uma equipe terceirizada e a equipe da recomposição da recomposição asfáltica ficou focada somente ali na recomposição asfáltica. E uma outra
possibilidade, e não é raro de acontecer, e acontece, é a de reduzir o escopo do projeto. A gente pode reduzir o escopo do projeto para que assim também o tempo não seja tão extrapolado assim. Mas nesse projeto em questão não se utilizou essa essa opção. Mas o Twitter irá mostrar aqui para você essas 5 opções que você pode utilizar quando o tempo é extrapolado dentro de um projeto. E eu gostaria de saber aí de você se em algum projeto que você já esteve envolvido. Quando eu falo aqui projeto, não é necessariamente só projetos de que envolvam infraestrutura urbana. Não, projeto é tudo que tem é uma atividade, podemos dizer assim, que consiste de início, meio e fim. E tenha início, meio e fim. É igual um roteiro, podemos dizer assim, um texto que tem início, meio e fim. Por exemplo, criar um texto é um projeto. Ele tem início, meio e fim. E eu gostaria de saber aí de você, que você deixasse aqui nos comentários qual foi o projeto que você já esteve envolvido que extrapolou o tempo e o que você fez para reverter essa situação. É meio grande esse relato, mas se você puder dizer, eu agradeceria muito. E eu queria lembrar se você tem dificuldade em fazer um planejamento de um projeto ou estruturar um planejamento de um projeto, eu tenho uma consultoria voltada para lhe ajudar a estruturar, a montar um planejamento de um projeto do início ao fim. Se você tiver interesse em conhecer, em saber como funciona a minha consultoria em mais detalhes, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. É um link do WhatsApp onde você me manda uma mensagem e eu vou conversar com você, entender qual é o seu projeto e ver se a minha consultoria faz sentido para você ou não. Se você tem dificuldades em fazer um planejamento de um projeto ou queira fazer um planejamento de um projeto, essa consultoria com certeza é para você. Desejo a você um grande abraço e até o próximo vídeo.